Quem pedala pelas ruas e avenidas de São Luís enfrenta um perigo constante, com poucos quilômetros de vias exclusivas. Seu Antônio sempre vem à litorânea para pedalar, mas a escassez de espaços dedicados para esses usuários exige atenção redobrada, pois o ciclista tem que dividir as vias com pedestres e carros. Realmente é um problema em função dos pedestres estarem aparentemente, essa aqui seria uma ciclovia, porém não é uma exclusividade dos ciclistas. Então, eventualmente, tem um problema com um pedestre. Pode ter um acidente, né? Porque as bicicletas normalmente estão em velocidades maiores. E isso é um problema porque muitas vezes não dá para você frear, né? E pode acontecer um acidente. Não porque não tem ciclovia. Então, de alguma forma, eu não ouso andar nessas ruas porque é muito perigoso. Já tiveram vários acidentes fatais, inclusive, né? Então, infelizmente, São Luís carece muito, né, de ciclovias e isso é uma necessidade. Na minha opinião, é o único lugar que tem uma ciclovia que não pode ser utilizada, entendeu? Às vezes, aí fica muito misturado o pedestre com a galera que gosta do ciclismo, entendeu? Aí, às vezes, a galera tem que utilizar a pista. Aí, geralmente, são os momentos que acontecem os acidentes, entendeu? E eu acho um pouco complicado pedalar aqui. A ausência de espaços apropriados para as bicicletas, principalmente nas grandes avenidas, tem gerado grande perigo. O aumento do número de ciclistas nas ruas, aliados à falta de infraestrutura, tem contribuído para os números de fatalidades na Grande São Luís. 3 ciclistas morreram em avenidas de São Luís, vítimas de acidente de trânsito. A última morte foi de Claudiomar Silva, um ciclista profissional, que ia para o trabalho no dia 3 de janeiro, quando foi atropelado por um carro. A morte de ciclistas na capital chama a atenção para um grave problema de mobilidade urbana em São Luís, a falta de ciclovias e ciclofaixas. As ciclovias e ciclofaixas ajudam a evitar acidentes com ciclistas, pois eles não precisam disputar espaço nas avenidas com os veículos de maior porte. São Luís é uma cidade que ainda padece de muitos vícios ligados à mobilidade urbana. O gestor ele precisa definir qual a sua prioridade, se é a mobilidade ativa ou se é a mobilidade automotiva. Né? Geralmente o que se vê no Brasil é o gestor dar uma preferência para a mobilidade automotiva, ou seja, o trânsito de veículos motorizados. Né? Mas a evolução nos mostra que é preciso retomar o incentivo à mobilidade ativa, por uma questão de saúde, uma questão ambiental, uma questão de diminuir o engarrafamento nas cidades. Isso seria feito incentivando o uso de bicicletas, seja em ciclovias, seja em ciclofaixas, criar uma ciclorrota, de forma que as pessoas possam entender como se locomover pela cidade de uma forma segura de bicicleta. Também incentivar os planos de caminhada. Né? O pedestre ele pode fazer muitos trechos caminhando. Isso é bom para a saúde. Mas tem que ter calçadas adequadas, com continuidade, tem que ter as rampas, tem que ter as faixas de pedestre ligando as calçadas. A prefeitura pode cobrar com mais empenho a construção de calçada por parte dos donos de imóveis, até ameaçando de desapropriação, como foi feito lá na época do Edivaldo, e que deu certo. Né? Então é uma decisão, ou eu incentivo a mobilidade ativa, ou eu jogo todas as minhas cartas na mobilidade automotiva. Né? E aí tem prós e contras para os dois lados. A gente viu recentemente uma onda de obras para a mobilidade automotiva. Né? E a contrapartida para a mobilidade ativa é pequena.
São Luís não tem 40 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas. Elas estão sendo construídas mais como uma reação do gestor para dizer que está fazendo. Não são planejadas, devidamente planejadas. Então, eu diria que se a gente investir mais na mobilidade ativa e escolher a mobilidade automotiva no modal transporte público, nós íamos ter uma qualidade de vida muito grande em São Luís, né? Investindo em ciclovias e ciclofaixas e nas faixas exclusivas para ônibus. Aí a gente ia ter um trânsito muito mais fluido, muito mais seguro, e as pessoas iam poder ter uma qualidade de vida bem melhor.